Um ex-presidente do Brasil morreu em um acidente de carro, mas até hoje existem pessoas que não acreditam que aquilo foi um acidente. E quando você entende os detalhes, a história ainda fica mais estranha. Let's go. Fala pessoal, eu sou o Riva e hoje eu vou te contar uma das histórias mais misteriosas envolvendo carros aqui no Brasil: a morte de Juscelino Kubitschek. E já te adianto, tem muita coisa que não bate. Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina no dia 12 de setembro de 1902. Formou-se em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1927, ingressando na faculdade aos 20 anos. Ele se especializou em urologia e chegou a estudar na Europa para se aperfeiçoar. Seu interesse pela política começou na década de 1930, quando foi convidado a assumir cargos políticos em Minas Gerais. Em 1931, iniciou sua trajetória política como um chefe de gabinete e, a partir daí, construiu uma carreira de destaque. Juscelino se casou em 1931 com Sara Kubitschek, que com ela teve duas filhas, uma importante parceira em sua vida pessoal e política. Ele foi o presidente responsável por construir Brasília, modernizar o país e acelerar o crescimento do Brasil em poucos anos. Ele era um político extremamente influente, mesmo depois de ter saído do poder. E isso é muito importante guardar, tá? Nos dias que antecederam o acidente, Juscelino Kubitschek levava uma vida aparentemente normal. Ele estava em São Paulo, participando de encontros e compromissos sociais. Nada fora do comum. Mas o contexto ao redor dele estava longe de ser normal. O Brasil vivia uma ditadura militar, e mesmo fora do poder, JK ainda era um nome forte, respeitado e influente. Ele já havia sido caçado, exilado e ainda mantinha ligações com figuras importantes da política. Ou seja, ele não era apenas um ex-presidente, era alguém que ainda representava uma ideia de mudança. E é justamente isso que torna tudo ainda mais intrigante. O dia era 22 de agosto de 1976. JK estava viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro pela Via Dutra. Ele estava viajando no banco de trás de um Opala. No volante estava o seu motorista, o Geraldo Ribeiro, que tinha na época 58 anos e era um motorista experiente. Mas em determinado momento, tudo muda. O carro invade a pista contrária e bate de frente com um caminhão. O impacto é violento, sem chance de sobrevivência. A versão oficial foi simples: um acidente. Segundo investigações, o motorista poderia ter perdido o controle do carro por um toque com outro veículo ou simplesmente uma falha humana. Mas nem todo mundo acreditou nisso. Com o passar do tempo, começaram a surgir dúvidas, testemunhas com versões diferentes, inconsistências nas investigações e principalmente o contexto político da época. O Brasil vivia uma ditadura militar e por muitos JK era visto como uma ameaça política, como alguém que ainda tinha forças para voltar ao poder. Daí surgiram várias teorias: sabotagem no carro, perseguição antes do acidente e talvez interferência externa. Algumas pessoas também acreditavam que o carro poderia ter sido forçado a sair da pista. Outras dizem que houve algo até bem mais planejado. Anos depois, novas investigações foram feitas, porém o resultado permaneceu o mesmo: um simples acidente. E sem provas de nenhum tipo de indício de assassinato. Mesmo assim, a dúvida nunca desapareceu. Porque quando você junta tudo, um país em ditadura, um ex-presidente influente e um acidente cheio de pontos questionáveis, fica difícil não se perguntar: foi somente um acidente mesmo? Foi realmente
só um acidente? Antes de nos despedirmos, gostaria de trazer para vocês alguns carros que pertenceram ou de alguma forma fizeram parte da vida de JK. Além do Opala, e aqui aproveito para fazer uma correção, o modelo envolvido no acidente era na verdade um Opala 1970 na cor marfim bege. Já o Opala de cor preta foi adquirido pela ex-primeira-dama em 1975 e até hoje encontra-se preservado com um colecionador de carros antigos. Outro carro muito importante é o Ford Galaxy 500 de ano 1974 na cor vinho, que foi o seu último carro particular. Esse veículo foi restaurado pelo Exército e hoje está exposto no Memorial JK em Brasília. Juscelino também utilizou uma caminhonete Jogar de ano 1956 e chegou a ser fotografado em um Rosetta, um dos microcarros mais icônicos da época. Além disso, o Fenemé JK 2000 recebeu esse nome em sua homenagem, reforçando ainda mais a sua ligação com o mundo automotivo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que foi somente um acidente ou tem algo por trás de toda essa história? Fala o que você pensa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de história que envolve carros e acontecimentos reais, se inscreve no canal, deixa teu like porque é muito importante e em breve eu trago um novo vídeo com esse tema. Bom, é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui, aguardo vocês no próximo vídeo aqui do seu canal favorito, Momento Automotivo. Até mais, pessoal, valeu!